Fala pessoal, diretamente aqui da 10ª com Café, segunda-feira tecnológica dos robustas amazônicos aqui no Cacoal Selva Park, momento chave podcast presente. E eu já gostaria de agradecer aos nossos apoiadores que estão conosco aqui nessa feira, a Expertise Investimentos, a Geagro, representante da Budni, a Credit Suisse Sudoeste, Inovapec Pulverização e também Colônia Wendt, Advocacia. E hoje eu estou aqui com ele, o Dr. Felipe, que vai falar um pouquinho, um dos sócios aí da Colônia Wendt, vai falar um pouquinho para a gente sobre reforma tributária, sobre o agro, um pouquinho, todo mundo, essa reforma tributária está deixando todo mundo de cabelo em pé aí, e o Dr. Felipe vai falar um pouquinho para a gente, Dr. Felipe, seja muito bem-vindo aqui ao Momento Chave Podcast, edição com café. Obrigado, Bruno, pelo convite, agradeço. É uma felicidade enorme estar aqui nesse evento, que cada ano vem crescendo e você está fazendo parte dele aqui com o seu podcast. Eu agradeço muito e estamos aí para conversar um pouco, um bate-papo sobre a reforma tributária e o que vai afetar o produtor rural, de modo geral. Doutor Felipe, antes da gente entrar nessa questão até da reforma, o que você está achando aí? Chegou, não faz muito tempo, mas com certeza já veio uma quantidade enorme de gente que está circulando por aí. O que você está achando dessa 10ª edição aí? Olha, cada edição a estrutura está melhor, a quantidade de pessoas, os visitantes. Eu cheguei aqui, já dei uma volta aqui, vi que está bem organizado, cada vez mais se tornando um grande evento, pro café de Rondônia, para expandir, divulgar, sobre o café de Rondônia. Então eu vejo com bons olhos, cada vez mais essa feira se tornando uma grande feira e talvez nacional aí. Exato. Acho que já é um evento que já está se tornando nacional e que engrandece o estado de Rondônia, Cacoal, Com certeza. Doutor, agora falando um pouquinho sobre a área de atuação de vocês aí, a gente falou sobre a questão da reforma tributária, esse impacto no agro, o que você tem de resumo para falar assim, o produtor ele tem que ficar um pouquinho mais atento aí a partir dos próximos anos? Quem digamos assim, que ainda é um pouco amador na gestão, vai ter espaço? Quem for amador vai perder dinheiro. É o que eu posso te falar. A reforma tributária tinha uma promessa de simplificar a tributação no Brasil. Só que para o produtor rural, na verdade, não vai simplificar. Ele vai precisar ter uma contabilidade acertativa, ter todas ali as suas receitas e despesas contabilizado para aproveitamento de créditos. Hoje a reforma tributária ela vai criar novos tributos que vão que deverão ser recolhidos pelos produtores rurais que hoje não são. Porque a reforma tributária ela vem eliminando vários incentivos fiscais. E alguns tributos, ou quando você operava até na pessoa física, não incidiam sobre o produtor rural. E com a reforma tributária vai ser aplicado também ao produtor pessoa física esses tributos, esses novos tributos, que é o IBS e a CBS. E, doutor, a gente estava até comentando um pouquinho, desse trabalho que você atua. Acredito que você deve ter um conhecimento também sobre a questão de exportação, Essa reforma tributária, será que ela vem para impactar mais o consumo interno, exportação? O que você poderia falar para a gente? A exportação, a Constituição garante uma isenção, de tributação, e ela vai permanecer na reforma. Se for destinado diretamente à exportação, aí vai ter uma isenção. O problema é que aqui no estado de Rondônia são poucos ainda produtores que fazem uma exportação direta, Exato. Então, vai incidir. Quero deixar claro também que, inicialmente, no formato que está a reforma tributária, ela também não vai se aplicar a todos os produtores. Vai se aplicar aos produtores de médio e grande porte. Por quê? Teve lá, na hora da discussão da reforma tributária, e muito bem analisada pelo Congresso, se estabeleceu uma isenção dessa nova tributação para produtores com faturamento anual de até 3 milhões e 600. Acredito que, por exemplo, na área do café, a maioria vai estar abrangida por essa isenção. O problema vai ser para o produtor, que está crescendo e que vai ter um faturamento acima de 3,6 milhões ao ano. Aí esse já vai incidir toda a tributação. Ele vai ter que ficar atento quanto a isso. Doutor, e
é interessante essa figura da advocacia também como um meio de prevenção, né? Porque muita gente só procura o advogado quando bate na porta ali alguma coisa, né? E o que você tem para falar para as pessoas sobre a importância de você ter um trabalho até de prevenção jurídica, né? Antes de uma compra e venda, antes de uma negociação, né? Antes de dar algum problema, né? Para evitar, né? Na verdade, é muito importante você buscar um advogado quando vai fazer uma operação, né, que demanda ali um contrato, né, uma venda grande. É importante você ter o advogado ao seu lado e um advogado especialista no agro para saber como você deve agir e se aquelas cláusulas, talvez impostas por um comprador, né, não vão te afetar lá depois ou te prejudicar, né? Então é muito importante você sempre procurar um advogado especialista a respeito disso. Até, por exemplo, né, para os produtores hoje, nas relações de trabalho também, quando você contrata mão de obra, né? Então, tem vários regramentos ali que muitas vezes você desconhece e que o profissional habilitado ele vai poder te informar corretamente. E, né, são várias situações, né, que sempre é importante você ter um advogado ali te auxiliando, consultando esse advogado. Então, tanto na esfera trabalhista, nas esferas contratuais ali e também na tributária. Porque o produtor rural, né, como toda a sua produção ali acaba sendo expedida a nota fiscal, né, dificilmente um produtor rural vende o seu produto sem nota fiscal, o fisco, aquilo ali já é registrado no fisco e muitas vezes no ano seguinte, né, ele tem surpresas desagradáveis quanto à tributação. Então é muito importante ele ter um acompanhamento de um advogado, de um contador também, especialista no agro para não pagar mais tributos, para não ter prejuízo em outras situações jurídicas ali, né? Quais são os erros mais comuns quando você, de repente, doutor, vai fazer um primeiro atendimento nessa questão dos produtores rurais? Tem algo que é meio que comum a alguns produtores assim de erros? Olha, primeiro muitas vezes o produtor, né, ele não se vê muitas vezes como um empreendedor, um empresário, negócio, uma pessoa jurídica, ou que aquilo é um negócio, né? Então, muitas vezes, porque ele se dedica, né, também àquela lida ali, né? Ele tem a preocupação com a produção e ele deixa de lado, muitas vezes, ali a parte financeira, a parte contábil, né? A parte contratual, né? Ele acaba só, né, empurrando aquilo ali. Então, muitas vezes é desorganização na parte tributária ali, a desorganização da contabilidade dele, né, que acaba levando ele a pagar mais tributos. Então é sempre importante o que eu vejo, vamos dizer assim, na questão tributária hoje, como que funciona a pessoa física. O produtor rural ele produz o ano todo e ele vai pagar o tributo dele, o imposto de renda hoje, no ano seguinte, até 30 de maio do ano seguinte. E muitos produtores fazem as compras, as vendas de da produção e só vai apurar esse tributo realmente no outro ano. Então ele não tem um planejamento quanto a como que está seu faturamento, como que está suas despesas, para abater essas despesas e não recolher tanto tributo, entendeu? Então a gente vê esse formato. Então é necessário o produtor rural ter uma contabilidade mais acertativa, mais mensal. Então é muito importante ele ter essa visão como se fosse uma empresa, porque pode ser classificado como, até na verdade a Receita considera o produtor rural, ele tem uma inscrição estadual, né? Exato. Então ele é considerado para fins ali o formato de cálculo do imposto de renda é um pouco diferente da pessoa física normal, né? O produtor rural tem uma situação ali, um formato diferente de apuração de tributo. Então, é importante ele ter esse acompanhamento mensal ali, tanto de um advogado especialista como de um contador também.
E o quanto o trabalho de vocês caminha junto com o contador? É comum, às vezes, vocês terem algumas divergências, às vezes trabalham bem juntos, e o quanto é fundamental que tenham os dois, né? Até um produtor tenha um trabalho de qualidade dos dois, né, doutor? Na verdade, eu acho que no começo aqui da conversa, né? Além de advogado, também sou contador. Também é contador. E também sou sócio de um escritório de contabilidade, que é a Lloyd Contabilidade. E esse escritório nasceu quando a gente começou a fazer alguns acompanhamentos de grandes produtores. A gente verificou que não havia ainda no estado de Rondônia contadores especialistas no agro, que dá uma atenção, né, uma atenção ali para aquele produtor, de forma que eu falo, né, durante o ano da operação dele. Porque o que ocorre, na maioria das vezes, é o produtor rural levar as notas, né, do ano seguinte, do ano anterior, ali no começo do ano, para o contador só fazer aquela contabilidade ali e você não tem nenhum planejamento. Então nasceu essa ideia e a gente hoje tem a Lloyd Contabilidade como um braço ali de auxílio, muitas vezes, né? Quando a gente assessora um produtor rural, indica ele como uma contabilidade especializada nessa área. A opção é dele, né? A gente também faz só a parte jurídica, mas muitas vezes a gente vê que o produtor acaba vindo também buscando uma contabilidade especializada com a Lloyd Contabilidade. Porque é fundamental, né? Tem coisas que o trabalho do advogado só vai até uma área e precisa de um contador e vice-versa, né? Então vocês ter é muito interessante trabalhar em conjunto, né? Ter o escritório, né? E mesmo, de repente, algum produtor que já tenha, né? Quando tem um trabalho de qualidade, dois se conversam, facilita, né? As tratativas, né? Facilita. É muito importante ter essa sinergia, né, entre o advogado, muitas vezes, que faz um planejamento ali para o produtor rural, né, que faz um planejamento com a contabilidade. Então a gente viu essa necessidade, porque muitas vezes a gente planejava a operação do produtor e não conseguia, né, executar junto com a contabilidade. Então é importante ter um contador especialista nessa área do agro, né? Doutor, e essa questão da reforma tributária, né? Recentemente, até conversando com o auditor ali de Rolim, o Emerson Boritza, né? Que é um dos responsáveis aí, ele trabalha, né, num dos núcleos aí dessa reforma tributária a nível nacional. Ele comentava sobre essa questão do quanto ainda tem muita coisa a se regulamentar e muita coisa ainda está, até para eles próprios, né, incerta, né? Então, estão trabalhando nessas soluções. E por isso é fundamental também que hoje o produtor, seja a empresa, esteja com um advogado do lado de um contador, porque as coisas vão avançar, com certeza algumas coisas da reforma que a gente sabe hoje que talvez vão ser aplicadas ano que vem ou durante os próximos anos, talvez pode ser que até mude, né? Então, e o empresário, ele não tem esse tempo, né, disponível para muitas vezes ficar se atualizando ali, né, de audiência das tratativas, né, o que realmente vai entrar em vigor ou não vai entrar. Até porque essa reforma, ela tem muita coisa que é para lá de 2030, né? É isso mesmo? Ela vai começar, na verdade, ano que vem, com uma alíquota teste, né, de 1%, e você vai poder compensar com o tributo atual. Então não vai extinguir, né, de início a tributação atual, mas vai começar um teste, como está até na legislação lá, no próximo ano, em 2026. E aí ela vai seguir um trâmite, né, de gradualmente ser aumentado o novo tributo e extinguindo os anteriores, os atuais, né? Então ela vai finalizar, o projeto vai finalizar em 2032. Então vai haver um prazo longo de transição, mas que é necessário o produtor rural, né, ou o empresário, todo mundo se adequar a essa tributação. Então vai ter um momento de planejamento. O que eu vejo ainda é que produtores rurais, empresários ainda não estão se preocupando com isso. E quando, vamos dizer assim, chegar a conta, aí que muita gente vai procurar e muitas vezes já não vai dar para você, naquele ano ou no ano seguinte, já ter um planejamento acertativo ali da sua tributação. Então é muito importante que tanto o produtor rural quanto os empresários em gerais, né,
busquem advogados especialistas nessa área para já fazer um planejamento, fazer um monitoramento de como que vai ser essa transição, né? Uma simulação, como que vai ficar a minha tributação, quanto que eu pago hoje, como que vai ficar, né, nos próximos anos, para um período de transição ali. Então é muito importante porque isso é o próprio planejamento do negócio dele. Dependendo da situação, a reforma, infelizmente, né, era uma expectativa de que ia diminuir a tributação, mas, né, do jeito que tá vindo a implantação, a alíquota ainda que vai ser a alíquota máxima ali que vai ser definida, para muitos setores vai aumentar a tributação. O agro vai aumentar a tributação, os serviços vai aumentar a tributação. Então, é muito importante você ter um planejamento estratégico até na condução do seu negócio, né? Seja ele produtor rural, seja ele uma empresa, né? Então, é importante isso. Pegando um gancho de novo nessa questão do café, né, doutor? Eu tive recentemente lá em Paraná no evento da Alvorada, Conexão Alvorada, e na ocasião o Mauro Rosales, ele foi para falar sobre essa questão da reforma tributária no agro, e ele apresentou alguns slides lá sobre a questão de arrendamento também, né? Então a gente sabe que muitos desses cafeicultores que aqui estão têm a propriedade, a própria propriedade, né? Então, pequena propriedade é a grande maioria, né? Sendo redundante, a grande maioria do nosso café de Rondônia é a pequena propriedade. Porém, agora com esse avanço das exportações, né, muitas pessoas até pensam em arrendar uma terra ali, e é algo que a reforma tributária também vai mudar drasticamente em cima, né? Questão de arrendamento também, né? Contratos, né, de comodato. Então, o que ocorre no arrendamento a gente pode equiparar como uma locação, né? Uma locação de um móvel, né? Você está ali arrendando a sua propriedade, né? E antes da reforma não havia uma tributação de PIS/COFINS e ICMS sobre isso, apenas ali o imposto de renda. A partir da reforma, vai incidir sobre o valor que você receber de arrendamento, além do imposto de renda que hoje já incide sobre esse rendimento ali que você recebe, né, sobre esse valor do arrendamento que você recebe, também vai incidir o IBS e o CBS. Então, a tributação para quem arrenda vai aumentar, né? E consequentemente vai aumentar o custo, né? Quem está arrendando vai repassar esse preço, né? Então já tem que ficar atento a isso. E a gente tem muito ainda no Brasil hoje aquela situação, né? Eu não declaro o arrendamento, eu não declaro o aluguel que seja na cidade, né? Mas o cerco está se fechando, né? Com a informatização, a inteligência artificial, todas essas situações elas estão se fechando, a Receita está cruzando dados e vai começar a pegar toda essa movimentação, entendeu? Então é muito importante, como eu digo novamente, ter um planejamento de como vai ficar a sua operação na reforma tributária, né? Com essa reforma tributária. Que lá eu lembro até no evento o Mauro apresentou um slide, né, onde ele colocou o título assim, Big Brother, né? Então ele colocou a Receita Federal lá e diversos meios que a gente utiliza, seja o Detran, seja um posto de saúde, o SUS, sim, que vai começar a integrar, né? Então as informações já estão aí. Isso é algo que eu falo para algumas pessoas, né? Algumas pessoas ainda têm um certo receio em passar o CPF para isso aqui, mas aí chega no celular para qualquer aplicativo ali, coloca os dados, as informações. Então hoje está tudo, os dados estão na rede, né? E aí faz a operação via Pix, né? Exato, então, né? Então recebo via Pix, né? Então tudo não isso que... cruza os dados, né? Então não tem mais como você fugir, né? A gente está indo para a digitalização, né? Vamos dizer assim, das operações. Já ocorre muito com o Pix, isso, né, aumentou. Então, e todas essas informações vai ser cruzado para a Receita para questão tributária, né? Então, doutor, para a gente fechar, você teria algum recadinho para esses produtores aí que vão assistir, para nossa audiência aí, né? Tem bastante gente que já passou pelo Momento Chave Podcast, né? Do café, Juan, um deles, seu Altivo, né? O Marcelo do Café Canindé. Dá um recado para esse pessoal aí
os produtores, né, que já conhecem o trabalho também de vocês, ou que ainda não conhecem, quem ainda não tem uma assessoria, né, jurídica, uma assessoria contábil, né, para procurar também antes de bater na porta ali, né? Então, o recado que eu tenho é produtores rurais que têm um faturamento anual acima de 3 milhões e 600, esse tem que buscar realmente um advogado especialista, já tem que ter um planejamento da sua produção, das suas despesas, das suas receitas, para não ter um aumento da sua carga tributária, né? Ou a gente minimizar, né, esse aumento por meio de planejamento. O produtor também, que vamos classificar aí como pequeno produtor que não fatura também os 3 milhões e 600, não vai incidir, né, IBS e CBS. Só que hoje ele já recolhe, né, anualmente ali, quando vira o ano, o imposto de renda sobre sua produção. E é importante também a gente ver, quando começa a assessorar alguns produtores rurais, que ele tem que ter também uma contabilidade ali acertativa, né, com um especialista a respeito, porque muitas vezes ele acaba recolhendo uma tributação a mais do que deveria. Então é importante também esse pequeno produtor, porque hoje, né, ainda bem, né, com essa valorização do café, né, pequenas propriedades já estão gerando um grande rendimento ali para o produtor, né? Então é importante ele ter um acompanhamento ali, tanto de um advogado como de um contador especialista nessa área, para recolher menos tributo. Doutor, obrigado pela participação, ter tirado um tempo para falar com a gente aqui, né, na 10ª Concafé, segunda-feira tecnológica dos robustas. Bruno, eu que agradeço o convite, né? Muito feliz aqui de estar nessa feira, já vários anos aqui acompanhando ela, visitando, né? Tem alguns clientes que participam aqui da feira como expositores, né? Então eu fico muito feliz com o crescimento deles no decorrer do ano, como o café vem desenvolvendo aí, tanto economicamente, né, como socialmente, toda aí a sociedade de Cacoal e de Rondônia, né? Como ele vem trazendo essas melhorias aí para todos os produtores, né? Como o desenvolvimento genético, né? Como a produção vem aumentando e propiciando aí que pequenos produtores, né, se tornem grandes, né? Se tornem grandes, exato. Grato, doutor, mais uma vez. Para vocês que acompanharam até aqui, mais uma vez eu gostaria de agradecer o apoio, né, da Expertise Investimentos, a Geagro, representante autorizado da Budni, a Credit Sudoeste e Nova PEC Pulverização e o Escritório de Advocacia Colônia, o Endit, também pelo apoio aqui na 10ª Concafé para o Momento Chave estar presente aqui. Momento Chave Podcast, edição com café e segunda-feira tecnológica dos robustas amazônicos. Acompanhem todo o conteúdo aqui da feira e sigam o nosso Instagram, Momento Chave Podcast.